Realmente não dá para entender o que está acontecendo com as pessoas ultimamente. Alguns dizem ter se convertido, mas após algum tempo percebemos que a conversão foi realmente algo que não é real. O que realmente aconteceu com Andressa Urach? Por que ela abandonou a fé? Por que ela abandonou a igreja? Por que ela se afastou de Deus e voltou para o pecado? Será que ela só foi para a igreja para ganhar uma notoriedade? Ou até mesmo para ganhar uma fama através disso? Ou será que tem alguma coisa por trás que fez com que ela fosse para a Igreja Universal? Assista esse vídeo logo após a vinheta. Meus queridos irmãos, mais um vídeo aqui para todos vocês. Se você está chegando aqui agora neste canal, meu nome é Felipe Câncio e este é o Papo de Crente de hoje. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, taca o dedo no joinha, não tem dó não, não fique com dó não, que vai muito nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Andressa Urach é uma figura pública brasileira que ganhou grande notoriedade devido à sua trajetória tumultuada e sua participação no reality show A Fazenda, transmitido pela TV Record. Andressa, Oi. entre a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na Fazenda e por quê? Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as duas. Após a sua destacada presença no programa de 2012, Urach esteve no centro de diversas controvérsias e manteve-se em evidência na mídia. Durante esse período, ela estava em uma busca incessante para alcançar o ideal estético, indo além dos limites ao injetar em seu corpo um produto chamado hidrogel composto por 88% de água e 2% de poliamida. Entretanto, em 2014, essa escolha teve consequências graves. Devido à aplicação do hidrogel em suas coxas, Andressa enfrentou complicações severas, culminando em uma infecção generalizada, mostrando o alto custo de sua busca pela perfeição estética. Após uma internação em estado crítico, Andressa Urach enfrentou momentos de extrema incerteza, oscilando entre a vida e a morte. Contudo, contra todas as expectativas, ela se recuperou de maneira quase milagrosa. E esse episódio marcante levou Urach a uma profunda reflexão e mudança em sua vida. Ela decidiu abandonar sua busca obsessiva pela estética perfeita e se converteu ao cristianismo, tornando-se membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2015, Urach compartilhou sua trajetória e as reviravoltas de sua vida. Em sua primeira biografia, intitulada Morri para Viver, nesse livro ela descreve com profundidade as adversidades de seu passado, seu encontro com a morte e sua consequente transformação espiritual. Aos olhos de quem me acompanhava na rede social, eu parecia uma pessoa muito feliz. As fotos, as viagens. As pessoas desejavam ter na sua vida, exatamente, né? Aquele corpo perfeito, né? Como eu exibia uma felicidade que era uma mentira. Mas assim, era o fundo do poço já. Eu já estava caminhando para a morte. E aí eu lembro que eu vi uma luz mais brilhante, assim, que eu sei que era Deus. E eu pedi perdão porque Ele me fez ver toda a minha vida, sabe? Eu mesmo vi a minha vida e eu sabia que eu não era digna do céu. Eu julguei a minha vida, sabe, bispo? E aí eu sabia que eu estava condenado ao inferno. A minha consciência falava isso, que eu não era digna de estar ali. Que já tinha acabado e eu ia pro inferno. E aí eu lembro que eu lembrei do meu filho, sabe? Porque isso era o que eu mais me arrependia. Porque eu não queria que meu filho sofresse como eu sofri. E eu fiz pior. Eu fui uma vergonha para minha família. Uma vergonha para minha mãe, para todos, sabe? Principalmente pro meu filho. Se eu morresse ali, que mãe que ele teria? E aí eu disse, Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. E aí eu lembro assim que eu senti o perdão de Deus dentro de mim e eu voltei, bispo. Aí eu encaixei e respirei. Aí quando eu respirei,
Assim eu disse, vai, voltei. Deus atendeu o seu clamor. Atendeu o meu clamor, bispo, ele teve misericórdia de mim. Em 2020, Andressa Urach mostrou novamente sua natureza polêmica. Após desentendimentos internos, ela se desligou da Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2021, posteriormente, Andressa moveu uma ação legal contra a igreja, acusando-a de ter apropriado indevidamente de mais de 2 milhões de reais, quantia que ela na verdade havia doado voluntariamente. Depois dessas controvérsias com a igreja, Andressa retornou sua vida anterior e nesse período conheceu Tiago Lopes, um oficial de justiça com quem rapidamente se casou. Andressa já tinha seu primeiro filho, Arthur, de um relacionamento anterior. No entanto, pouco tempo após o casamento com Tiago, ela anunciou estar grávida de Leão, seu segundo filho. Apesar da novidade, a relação não se sustentou por muito tempo e após diversos altos e baixos, eles se separaram. Após essa fase conturbada, Andressa retornou à igreja, mas não demorou muito para ela se afastar novamente. Durante esse período, a justiça decidiu a favor da Igreja Universal no processo movido por Urach, rejeitando as suas reivindicações. Andressa Urach perdeu aí uma ação, é a maior derrota dela para a Igreja Universal. Ela estava pedindo uma pensão de 12 mil por mês e ela também agora vai ter, como ela perdeu, ela vai ter que pagar 14 mil reais. Eu não lembro o nome como é isso, ela tem que pagar para os advogados da Universal, porque ela processou, perdeu, recorreu, perdeu de novo. Após se afastar da igreja, Andressa retomou seu estilo de vida anterior, demonstrando realmente que ela não tinha se convertido, é claro, agindo de forma que muitos consideravam imprudente, sem mostrar sinais de remorso. Vale a pena ressaltar que anteriormente a missionária Dani havia transmitido uma mensagem divina a Andressa, alertando sobre as consequências devastadoras que ela poderia enfrentar se desviasse dos ensinamentos cristãos. E decidi orar pela Andressa Urach porque eu senti pena dela. E quando eu fui orar por ela, eu tive a primeira visão. E quando eu tive essa visão foi em novembro de 2020, ou seja, há 3 anos atrás. E nessa visão, eu vi simplesmente a Andressa Urach desviada e ela estava voltando de uma balada junto com o filho e mais um homem. Parecia que eles estavam bêbados dentro do carro, voltando de madrugada, e nisso acontecia um acidente e a Andressa Urach morria ali bêbada e desviada. Quando eu tive essa visão, a Andressa Urach ainda não tinha se assumido desviada nas redes sociais e eu fiquei sem entender. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para a Andressa Urach no privado. Porém, devido a Andressa Urach ter muitos seguidores já no tempo, ela não via a minha mensagem e aí o Espírito Santo ficou me incomodando. Vá e avise a Andressa Urach do perigo que ela está correndo. E aí eu decidi gravar um vídeo no Stories do meu Instagram e fiz o alerta para a Andressa Urach. Pedi para os meus seguidores marcarem o nome dela. Através disso, ela visualizou o aviso de Deus, porém, ela ignorou. O Instagram dela apareceu que ela tinha visto o story, porém, ela ignorou e não falou nada. Ou seja, Andressa Urach não é inocente diante de Deus. Ela não é coitadinha. A Andressa Urach escolheu voltar para o mundo e tudo o que ela faz, ela tem consciência de que é pecado. E isso é apostasia. No entanto, as controvérsias em torno de Andressa Urach não cessaram. Ao ser questionada em suas redes sociais sobre sua escolha de retomar uma vida de luxúria em vez de buscar um trabalho convencional, a resposta de Andressa deixou muitos de seus seguidores surpresos. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Eu continuo amando Jesus, continuo acreditando em Jesus. E a minha salvação ela é individual. Então eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo o que eu vivo. Eu acho que Jesus sim vai me perdoar, vai me buscar quando a morte chegar. Acho não, tenho certeza disso. Porque é pela graça
pela graça que Ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, porque sou pecadora. Me reconheço como tal. E Ele conhece meu coração. Então eu continuo amando Ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho eu falo, porque eu amo Ele, amo demais. Fazer o quê? O comportamento e as declarações de Andressa provocaram reflexões e debates entre aqueles que acompanham sua trajetória. Quando a própria Andressa afirmou ter um gosto por certos comportamentos absurdo, muitos se perguntaram como alguém pode amar a promiscuidade e simultaneamente afirmar amor a Jesus, buscando a salvação pela graça, enquanto vive de maneira que muitos consideram incompatível com os ensinamentos cristãos. Na verdade, não consideram, é incompatível. A Bíblia oferece uma visão clara sobre a seriedade de retornar ao pecado após ter experimentado a redenção. Este conceito é frequentemente discutido em termos de apostasia, que é o ato de se afastar ou renunciar à fé. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, por exemplo, é dito que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, e que caíram, serem novamente levados ao arrependimento. Esse trecho destaca a gravidade de se afastar conscientemente de Deus após ter recebido o conhecimento da verdade. Além disso, segundo Pedro 2, do versículo 20 ao 22, oferece uma metáfora poderosa comparando o retorno ao pecado após conhecer o caminho da justiça. É como um cão voltando ao seu próprio vômito ou uma porca lavada voltando a revolver-se na lama. Essa linguagem gráfica, amados, ilustra a natureza degradante e autodestrutiva de se afastar de Deus após ter experimentado a purificação. Claro que nós não sabemos realmente se ela estava convertida e se ela realmente conheceu a verdade. Mas, pelo que ela falava, ela parecia estar lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Mas creio eu, na minha opinião, que tinha algo por trás de tudo isso, dessa conversão de Andressa Urach. E você, concorda comigo nesse aspecto? Consequências de retornar ao pecado são múltiplas. Espiritualmente, isso pode levar a uma separação de Deus, uma perda de comunhão e também, amados, a perda da salvação, se tal estado persistir sem arrependimento. Em termos práticos, o retorno ao pecado frequentemente resulta em consequências negativas na vida de uma pessoa, incluindo danos a relacionamentos, perda de respeito próprio e de outros, e várias formas de destruição pessoal. A Bíblia enfatiza a importância do arrependimento contínuo e da busca por uma vida que honre a Deus. Em 1 João, amados, é prometido que nós devemos confessar os nossos pecados, pois Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porém, nós devemos nos purificar de toda injustiça. Isso sugere que enquanto há espaço para arrependimento e restauração, é crucial reconhecer o pecado e afastar-se dele e buscar Deus com um coração sincero. Em conclusão, amados, a tudo aquilo que vimos, daquilo que estamos falando, a Bíblia adverte seriamente contra o retorno ao pecado após experimentar a graça de Deus e o conhecimento. As consequências são tanto espirituais quanto práticas, afetando profundamente a relação do indivíduo com Deus e com os outros. O arrependimento e a busca contínua por uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo são essenciais para manter uma relação saudável com Deus e viver uma vida verdadeiramente de um cristão aqui na Terra. Porém, Andressa Urach realmente voltou ao pecado, voltou à promiscuidade, voltou a praticar tudo aquilo que ela praticava antes de dizer ter se convertido e está pior do que antes. Mas através desse vídeo, isso é um forte alerta, pois enquanto nós temos vida, nós podemos se arrepender daquilo que estamos fazendo e melhorar e buscar uma santidade perante Deus, um arrependimento puro de sincero coração. Mas se perdermos a nossa vida e estando no pecado, fica difícil para nós. Então nós devemos abrir os nossos olhos, confessar os nossos pecados perante Deus e buscar o arrependimento. Você concorda comigo que se Andressa Urach morrer nos caminhos que ela está hoje,
Fica difícil para ela? Comente aqui embaixo deste vídeo. Que esse vídeo sirva de alerta para todos nós, para que nós possamos, amados, se nós estiver vivendo em pecado, dar um passo atrás, se arrepender de tudo isso, e a partir do momento que nós somos alertados, como estamos alertando através desse vídeo, nós possamos ter conhecimento que nós temos que mudar para um dia nós morar no céu e para nós ter uma conexão com Deus. Porque se nós continuar no pecado, continuar vivendo como a nossa carne deseja viver, pode ter certeza, fica difícil de nós conquistar e de nós um dia morar nos céus com Deus. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês que você vai se salvar do jeito que você está, porque Deus é amor e misericórdia, porque a palavra de Deus condena o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Bora me ajudar a chegar a 200 mil inscritos. É uma satisfação enorme ter você aqui. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que através desse vídeo Deus possa também derramar uma benção sobre a tua vida. E se você está no pecado, que você possa se arrepender e sair desse mundo, desse lamaçal, e buscar a salvação enquanto você tem vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.